Fala galera, sejam bem-vindos ao Cozinha com História. Eu sou a chefe Kelly Tavares e hoje eu vou trazer para vocês a receita do bolinho de mandioca recheado com carne seca e também a história da mandioca aqui no Brasil. Bem, como todos devem saber, né, a mandioca é uma das bases aqui da alimentação no Brasil. Nós temos indícios do cultivo de mandioca aqui na região das Américas, né, desde 2.500 anos antes de Cristo. Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, a partir de 1500, os povos indígenas já trabalhavam com a mandioca, né? Era uma das bases da alimentação, e com a convivência, né, indígena e portuguesa, nós vamos ter aí um entrelaçar, né, das culturas como um todo, e é lógico que a cultura alimentar também. Mas existem, né, vários tipos de mandioca, mas dois tipos básicos, né, que é a mandioca mansa e a mandioca brava. Já era de conhecimento indígena saber diferenciar aí qual era a própria para o consumo, né? Mas tinha uma forma de trabalhar ela também para poder retirar o veneno que tinha no caso da mandioca brava. Então eles utilizavam um utensílio que é chamado de tipiti. É tipo um cilindro, né, como se fosse uma palha entrelaçada. Eles ralavam a mandioca, vão passar, né, e espremer no tipiti, escorrendo aí o caldo, que seria o veneno no caso. Depois vão torrar, né, essa mandioca e fazendo assim a farinha. Então, a mandioca, nós não temos só o produto base, né? Vários outros produtos, subprodutos vão se originar a partir aí da mandioca, né? Desde o período colonial até os dias de hoje. Então nós vamos ter a mandioca, a tapioca, a farinha, né? Posteriormente o uso do polvilho, a produção de sagu, né, dentre outros. E a mandioca é utilizada não só na parte de alimentação, mas também na indústria química, né, a produção de medicamentos, relacionado à produção de alguns tipos de tecido, papel, se eu não me engano, cosméticos, né? Então tem vários outros produtos aí no qual ela origina. Mas o mais tradicional pra gente é o quê, né? Onde nós vemos geralmente a nossa mandioca por aqui no Brasil. Temos a mandioca assada, a mandioca frita, né? Cozidinha, ela aí em meio a caldos, pirões, mingais, produção de bolos, né? Eu tenho chips de mandioca, né? Alguns pratos famosos com mandioca, como o dadinho, né? De tapioca, né? Com a base aí da mandioca. A costelinha barbecue, por exemplo, com a mandioca cozida, né? O 1000 folhas de mandioca. Dentre vários outros, né? O bolinho, é claro, o nosso principal hoje. E a mandioca, ela tem uma infinidade aí de produções que nós podemos fazer, né? Basta usar a criatividade, ela é bem versátil. Bom, agora a carne de sol, né, um outro ingrediente aí principal do nosso bolinho, esse ato de salgar, né, a carne. Era tratado como um método de conservação, isso aí desde muito antes do período colonial. Eu acredito que desde o período pré-histórico já tinha esse hábito, né, de começar a salgar a carne para conservação. Já a carne seca, o nosso recheio aí do bolinho, né, que eu vou trazer a receita para vocês hoje, era utilizada, né, como uma forma de conservar a carne, né? A carne era salgada, né? Nós não tínhamos geladeira nesse período, coisa que foi vindo posteriormente, né, com a energia elétrica apenas, mas é uma forma de conservar a carne. E essa carne, né, para ser consumida, há um processo de dessalgar essa carne. Eu particularmente, eu gosto de ferver a carne, né, a cada 10 minutos eu deixo ferver um pouco, retiro a água, troco ela, fervo mais 10, eu faço esse processo umas 3 ou 4 vezes a fim de salgar essa carne, né? Pode deixar também a carne geralmente aí de molho por umas 12 horas um dia pro outro, deixando ela gelar e troca a água várias vezes. cada um tem um método. Mas é isso aí, gente. Essa foi a nossa história, né, da mandioca e um pouquinho aí só da carne salgada, né?
como uma forma de conservação, mas que nós utilizamos até hoje, coisa saborosíssima. Espero que vocês gostem da receita. Qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, ok? E só um detalhe, o nosso bolinho ele é um pouquinho diferente. O nosso bolinho é um bolinho crocante. Eu tô utilizando farofa panko nele para deixar ele com uma crocância diferente, mas muito semelhante aos bolinhos tradicionais aqui no Brasil de boteco. Espero que gostem. Para o preparo de nosso bolinho de mandioca recheado com carne seca, vamos precisar de 800 gramas de mandioca cozida, já amassada. Vamos precisar também de 80 gramas de queijo parmesão ralado, meio quilo de carne seca, cozida, desfiada. Aqui no caso a carne seca, eu dessalguei ela, eu cozinhei ela por 10 minutos, troquei a água, mais 10, troquei a água, mais 10, troquei a água. Então aí, meia hora trocando a água por 3 vezes, depois eu cozinhei ela na panela de pressão por 40 minutos. Salsa repicada, quanto baste, né? A quantidade a gosto aí, a critério de vocês. 10 gramas de cebola repicado, 10 gramas de alho, uma colher de sopa ou 20 gramas de manteiga, quanto baste de azeite para fazer o refogado da nossa carne seca. Aqui temos 50 gramas de tomate sem semente, né? Sem miolinho, sem semente, repicado bem pequenininho. Sal para correção da massa e também do recheio. Pimenta do reino triturada. Aqui eu tenho 2 ovos, mas se precisar podem colocar um pouco mais. Batidos, eu coloquei um pouquinho de sal e de pimenta do reino. Essa parte aqui, gente, é para poder empanar o nosso bolinho de mandioca. Então, eu tenho 2 ovos temperados, farinha de trigo, tanto para empanar quanto para corrigir a massa, né, do bolinho. Ir acrescentando o quanto for necessário, até que esteja no ponto, mas eu vou mostrar para vocês. E tenho aqui também a farinha panko, panko com K, tá, gente? E essa farinha vai deixar o nosso bolinho crocante ao fritar. Porém, se vocês quiserem, pode utilizar também a farinha de rosca, né? E para finalizar, óleo, claro, para poder fritar o nosso bolinho. No caso, eu sempre utilizo óleo de milho, mas aí vocês podem utilizar o de soja, a canola, o que acharem melhor, ok? Vamos lá então para o nosso preparo. Bem, então iniciando o preparo da nossa massa do bolinho de mandioca, temos aqui então a mandioca, vou adicionar a manteiga por cima. A manteiga eu derreti ela, tá, gente? Uns 30 segundinhos no micro-ondas. E vou misturar com a mão. Vejam que eu tô misturando com luva, mas quem quiser pode ir direto na mão mesmo. Eu que gosto de trabalhar sempre com as luvas. Então, vai dar uma liga maior. Quem quiser pode adicionar um ovo nessa massa. Ela vai depender da consistência que sua massa tiver. Tem que tomar cuidado para a massa não ficar mole. Então, depois de misturado um pouco aqui, eu vou adicionar o meu, primeiramente, um pouco de sal. Caiu um pedacinho de carne aqui sem querer. Vou adicionar sal, porque eu não coloquei durante o cozimento, mas quem quiser pode adicionar uma colher de sopa de sal durante o cozimento da mandioca, ok? Eu cozinhei ela na panela de pressão por aproximadamente 30, 40 minutos, vai depender aí da sua panela. Tá, então, corrigir mais sal. Sal também a gosto. Mistura bem. E vou colocar meu queijo parmesão.
Gente, isso aqui vai ficar muito bom. E coloco o restante. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo parmesão, 180, 100 gramas. Na verdade, eu coloquei 80, né? Mas vocês podem colocar até 100. Então, eu vou misturar toda aqui a minha massa e vou colocar o quanto seja o suficiente de farinha. Eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha. Vai colocando aos poucos, tá? Não tem a quantidade tão bem definida, porque vai depender do estado que a sua mandioca vai estar, se ela absorveu mais água ou um pouco menos. Então, você vai sentir o ponto que vai dar. Então, vai colocando a farinha aos poucos. Põe um pouco de farinha, mexe. Depois, coloca um pouco mais. Vai mexendo sempre com as mãos, né? Amassando a massa, virando ela para poder incorporar. Bom, depois de adicionar bastante não, né? Aproximadamente aí meia xícara de farinha de trigo, a nossa massa, né? Ela já tem uma consistência, está dando para vocês verem, como se fosse uma massinha, né? De modelar, você já consegue moldar, não tá mais, ela não tá esfarelando, ela não está com pedaços grandes de mandioca, né? Então, aqui, nossa massa já consegue, já consigo trabalhar e formar um bolinho com ela. Só que antes disso, eu vou colocar, mas aí é critério de vocês, um pouquinho de salsa aqui na massa, gente. Que eu acho que dá todo um charme, um sabor, pra gente ter salsa não só no recheio, mas na massa também. Tanto bolinho, coxinha, eu sempre gosto de adicionar salsa, gente. Salsa, pra mim, é vida. E eu coloco em quase todos os meus preparos. Então, vou mexer ela bastante até incorporar toda a massa. A massa já está pronta. Olha, com salsa. Modelável. Porém, eu vou deixar ela na geladeira enquanto eu preparo o recheio. Assim a massa vai firmar um pouco mais e vai ficar melhor ainda pra gente poder trabalhar com ela. Então, eu passo um plástico filme e deixo na geladeira aí enquanto eu vou preparando o recheio por uns 20, 30 minutos. Se a sua massa estiver um pouco mole ainda, não estiver modelável, coloca um pouco mais de farinha de trigo e deixa a sua massa descansar por mais tempo, por 1 hora mais ou menos na geladeira ou até mesmo no congelador, para você conseguir fazer os bolinhos com ela e rechear. Vamos fazer agora o nosso recheio de carne seca. Então, coloco a panela para poder esquentar. Vou colocar uma quantidade média de azeite. Vou deixar ele aquecer um pouco. Então, enquanto ele vai aquecendo, vamos ver alguns detalhes que nós temos aqui. Cebola, alho, tomate, a salsa e a carne seca, né? Um pouquinho de pimenta do reino e sal, pra gente poder corrigir o tempero, tá? Aquecido a panela, nós vamos adicionar inicialmente a cebola, né? Lembrando que a cebola, ela tá bem trituradinha, né? Bem pequenininha. Então, no final, essa cebola vai praticamente derreter, né? Não vão ficar pedaços grandes de cebola. E a quantidade é pequena, né? Não tem nem um décimo dessa cebola, de uma cebola inteira aqui. Então, a cebola tem um detalhe. É interessante que ela vá primeiro ao fogo, porque ela vai ficar mais translúcida, né? Um pouco mais transparente, antes de colocar o alho. Se eu colocar o alho primeiro, o que vai acontecer? O alho vai torrar muito rápido.
o tempo de preparo, né, o tempo de fritar da cebola e do alho é diferente. Então, por isso a cebola vai primeiramente. Então, aqui já aqueceu. Então, eu coloquei a cebola. Vou mostrando pra vocês. E vou deixar ela fritando, vou mexendo, né, com todo cuidado para ela não queimar, até mesmo porque ela está bem pequena. Eu mexo sempre, sempre, sempre os meus preparos com a colher de silicone, pois as minhas panelas aqui são de cerâmica, né, para não arranhar, e desliza muito bem pela panela, né. Há uma envergadura boa, né, permitindo contornar toda a panela também. Então, por isso que eu gosto de utilizar esse utensílio. Então, a cebola deu uma torradinha, continua mexendo até ela começar a ficar transparente. Como ela está muito pequena, o processo vai ser mais rápido. Bom, não dá pra ver tanto porque ela tá com azeite, né? Mas ela já chegou nesse processo de ficar transparente. Antes dela torrar, eu já jogo o alho. E vou mexer os dois juntamente. Tá bem no fundinho. Podem ver, a cebola, ela já começou a dourar, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais aqui junto com o alho. Se precisar, regue com um pouco mais de azeite, no caso aqui não precisa, né? Porque é suficiente. Eu vou entrar logo em seguida com o tomate. O tomate, ele vai gerar um caldinho, né? Ele vai soltar boa parte da água dele. Vai ficar parecendo praticamente mais a casca do tomate, né? Quem não gosta muito da casca pode tirar a casca, né, do tomate, fazer um tomate com cacê e tirar a casca para poder misturar aqui. Eu particularmente gosto do vermelhinho do tomate aparecendo no recheio. Então, eu vou refogar até reduzir bastante esse tomate. Eu tô em fogo alto ainda. Fogo alto, mas uma tempo média. Vou continuar mexendo. Olha. O tomate já começou a dar uma derretidinha. Vamos deixar um pouco mais. E vou entrar agora com a minha carne seca. Já dessalgada, né? Lembrando que eu dessalguei ela. E cozinhei por mais ou menos aí 30, 40 minutos. Continua mexendo. Vou misturar bastante. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Vocês podem acrescentar alguma outra especiaria, algum outro tempero ao sabor, né, ao gosto de vocês. Vou colocar um pouquinho mais de sal porque eu tirei bastante o sal dessa carne. E vou finalizar com um pouco de salsa. Lembrando que poderia colocar aqui também uma cebolinha, né? Cebolete, talvez um pimentão, azeitona, é o gosto de vocês, mas eu gosto dele assim um pouco mais coloridinho. Há quem prefira só a carne seca refogada com a cebola e alho, tudo bem, né? Então, usem a criatividade de vocês. Então, nós temos aqui o nosso recheio. Tenho aqui, então, esse recheio super colorido, maravilhoso, saboroso.
Gente, as coisas com cara de vida, né? O colorido dá uma outra vida aqui ao meu recheio. Agora eu vou deixar ele esfriar só um pouquinho e vou rechear o bolinho. Vamos fazer agora o nosso bolinho, enfim. Então, primeiramente, eu vou pegar um pouco de massa. Vocês podem fazer bolinha para recheio, né? Faz semelhante à coxinha. Tá afundadinha, faz a casinha aqui, né? Um buraquinho. Coloca o recheio. Opa, pode não. Colocando o recheio. Bastante recheio, sem economia. E vou, né, fechar o bolinho. Semelhante, se fosse coxinha era só puxar, né? Então, fechei. Vou arredondar. Eu tô colocando eles em uma forma, ó, ainda não empanei, tá? Eu vou deixar eles gelarem primeiro. Então, eu vou deixar ele aqui na forma, tá? Pode fazer o bolinho pequenininho, tamanho festa, né? Um pouco maiorzinho para lanche. Ah, um modelo de boteco. Vou fazer um modelo de boteco agora, né? Aquele com as pontinhas mais puxadinhas. Eu tô fazendo eles grandes. Mas vocês podem fazer ele um pouquinho menorzinho. Então, eu vou abrir, né? Aqui a massa. Espalmo ela na mão. Sempre fazendo buraquinho aqui, né? Já acomodando para o recheio. Vou rechear. Meu recheio está muito lindo e saboroso. Acomodei. Fecho as pontas. Vou ligar igual massinha, gente. Vai colar. Se a massa estiver bem preparada, ela vai colar. Então, vou modelar meu bolinho, acertar ele e puxar as pontinhas. Tá vendo? Esse aqui é o modelo boteco pra mim, de bolinho de mandioca. Particularmente um dos que eu mais gosto, né? Pode fazer ele tamanho do lanche mesmo, grande pra venda. Esse aqui tá um tamanho médio, lanchinho da noite. Bom, então eu vou rechear todos os bolinhos e já mostro pra vocês como ficou. Tenho aqui, então, os bolinhos já enrolados. Agora eu vou deixar eles descansando na geladeira ou no congelador, se quiser acelerar, para a massa firmar um pouquinho antes de fritar. Agora vamos empanar. Vamos lá, né? Eu vou, tô sozinha. Vou empanar pra vocês o bolinho, ó, já tá bem geladinho, tá bem firme, tá? Eu vou empanar ele da seguinte forma. Primeiramente, eu vou passar ele na farinha de trigo. Tira um bocadinho do excesso, né? Um bocadinho não, bastante do excesso. Vou passar ele agora no ovo. Só passar, molhou ele todo, né? Não precisa encharcar de ovo, só pra molhar. E agora na farinha panko, né? Lembrando aí que pode ser também a farinha de rosca, para quem preferir, né? Eu gosto muito dessa farinha panko, pois ela deixa o meu bolinho bem crocante. Vocês vão ver que vai ficar um bolinho bem diferente, quase um bolinho gourmet. Quem sabe, né? Então, repita esse processo com todos os meus bolinhos. Os bolinhos já empanados em farinha de trigo, ovo temperado, né? Os ovos temperados. E a farinha panko. Vai ficar bem crocante. Agora eu vou fritá-los. Vou fritar agora o bolinho. Já tô com o meu óleo quente. Tá mais ou menos 170, 180 graus. Vou colocar com cuidado. Eu vou fritar um bolinho por vez. Minha panela aqui tá um pouco mais alto o óleo, né? Não quero
Aqui, olha, enterrando. Só os primeiros, só pra gente ver como que ele ficou. Vou deixar ele submerso, tá? Coloquei bastante óleo na panela pra ele ficar bem submerso. E vou deixar ele fritar um tempinho aí até ficar bem douradinho, porque eu quero esse bolinho bem crocante. Habemos bolinho! Bolinho de mandioca recheado com carne seca, pronto. Extremamente crocante, saboroso. Então esse foi o meu bolinho de mandioca recheado com carne seca. Bolinho tradicional, presente em diversos botecos por todo o país. Seja ele com o nome de bolinho de aipim, bolinho de macaxeira, bolinho de mandioca, não importa. No final das contas, temos o mesmo bolinho? Não. Cada qual com sua receita, com as suas particularidades, regionalidades, o que marca a nossa diversidade cultural no Brasil, né? E essas grandes diferenças que nos tornam brasileiros com uma gastronomia muito peculiar, né? Espero que tenham gostado do bolinho, da receita e da história também, é claro. Se inscrevam no meu canal e ative o sininho de notificações e sigam lá no Instagram, Chef Kelly Tavares. Muito obrigada, até a próxima!